Olá, toda semana aqui no Câmara Livre nós trocamos experiências de vida e a partir dos nossos convidados nós queremos oferecer a você, nessa nossa missão pública, informações que possam nos ajudar a compreender o mundo um pouco melhor. Casimiro de Abreu Neto, nascido em Bauru, judoca, Isso. que vai nos contar por que gosta tanto do esporte ou como isso entrou na sua vida, mas sobretudo trocar experiências conosco para que a gente conheça a realidade mais de perto de crianças e adolescentes, que tem sido uma batalha de missão social sua. Obrigado por ter aceito nosso convite. Eu que agradeço, é importante estar aqui para a gente falar sobre esse assunto, né? A minha vivência, ela sempre foi do esporte e depois veio para a área social, né? Então, que nem eu estava falando para você, eu passei 2 anos em São Paulo no Projeto Futuro, por volta de 86, 87, né? E nós estivemos lá nos preparando para um grupo que iria para as Olimpíadas de 88, né? Então o judô não foi só uma atividade física na sua vida, foi uma questão de performance mesmo. Foi uma questão de performance. Nós treinávamos na época coisa de 5, 6 horas por dia, morávamos no ginásio do Ibirapuera, em alojamentos, né? Então foi na época um protótipo do governo do estado de São Paulo para levantar o judô, né, no estado de São Paulo e para levar isso para o Brasil. Depois você chegou a dar aula aqui? Aqui eu dei aula no Bauru Tênis Clube, dei aula no BAC, dei aula no Bauru Country Club. Eu tive também academia própria, né? E também o meu final de carreira, vamos dizer assim, em relação a dar aula como professor, foi dando aula em escola. Foi muito bom. É correto para você a citação, já que você mexe tanto com a questão da realidade de crianças e adolescentes, de que o judô, entre outros esportes, mas a ideia de disciplina dele ajuda muito na relação do espírito da formação do desenvolvimento da criança? Sim. Quando a gente olha, por exemplo, o judô, ele é um esporte democrático, porque o judô ele vai contemplar desde a criança que é magrinha até a criança que é gordinha. Então, porque como ele é dividido em categoria por peso, todos eles podem participar, né? Então, quando a gente leva para uma aula de judô, você vai trabalhar vários princípios que vão formar ali o caráter daquela criança, né? Princípios como respeito, princípios como o regramento, onde a pessoa deve se colocar, respeito ao professor, respeito ao local que ele está usando e fazendo a aula dele. Então, além de outras coisas, mas quando se trabalha esses princípios, você começa a formar uma criança e depois formar um adolescente que ele, na maioria das vezes, ele não vai ser atleta, mas ele vai ser um cidadão, ele vai ser um profissional. Eu gosto sempre de mencionar nesse bate-papo aqui, apenas como uma referência, mas é uma referência simbólica que você vai me compreender, de citar a escola. Pô, onde você terminou o colegial? No Cristino Cabral, depois no Objetivo, para que a gente dê à escola o valor que ela merece nessa missão gigantesca de acolher, inclusive de lares desagregados, se for o caso, das famílias, se transferem muito para a escola um papel que absolutamente não é dela. Com certeza. Eu ainda tive a oportunidade de estudar num colégio Objetivo na época, né, que é um colégio particular. Parte eu estudei no Cristino, que foi muito bom, e parte eu estudei ali no Objetivo. Mas naquela época a gente ainda tinha aquela situação familiar mais enraizada, né? Hoje em dia a gente percebe o quê? Que as famílias, uma parte das famílias, tem franqueado essa responsabilidade da educação para a escola. E nós sabemos que a escola não tem condições de fazer isso, né? Então a criança acaba ficando vulnerável, porque essa raiz e essa situação funcional da família, ela é negligenciada. Você depois foi fazer pedagogia e teologia. Por que você escolheu esses caminhos à época? Isso. Eu fui fazer pedagogia porque eu percebi que para dar aula, eu queria melhorar a minha maneira de dar aula. Então, por isso eu fui fazer a pedagogia. Como eu estava dando aula na escola e eu via as professoras, eu ouvia falar sobre a questão dos pedagogos, eu pensei assim, eu quero me preparar melhor para dar aula. Então, eu fui fazer pedagogia. Legal. Quando eu finalizei a questão da pedagogia, e aí, por causa de um envolvimento pessoal, né, com uma vida maior com Deus, eu senti de fazer teologia. Tem uma coisa que meu pai ele sempre me ensinou. Olha, quando você for fazer uma coisa, você procura fazer da melhor forma. Então eu peguei isso, tenho isso até hoje, e daí eu falei, não, eu vou fazer teologia. E procurei uma faculdade de teologia e concluí esse curso.
Legal. A gente tem algumas profissões como a minha, por exemplo, aqui, que se fala muito, se discute, não, mas não precisa mais do diploma de jornalismo. Mas a faculdade faz uma brutal diferença para a formação humana, de abrir instrumentos de conteúdos para que a gente possa seguir depois. Mas você, então, na teologia em específico, você segue isso no dia a dia, porque você aplica, você é pastor há um bom tempo já. Sim, eu já sou pastor há uns 15 anos, né? Já tive à frente de igreja, hoje, devido estar no conselho tutelar, não tem como você cuidar de um trabalho secular como o conselho tutelar, que tem uma grande exigência, e cuidar de uma igreja, que também tem uma grande exigência. Claro. Então eu tive que fazer uma opção. Então, por volta de 4 anos atrás, eu tive que fazer uma opção. E acabei me dedicando somente ao conselho tutelar. E dentro da igreja que a gente participa, a gente procura contribuir, né, onde nós participamos, e com outros amigos que também de outras igrejas, né, por causa da experiência do conselho tutelar, eles precisam de ajuda. Comunidade do Salvador. Isso. É isso. Isso. Comunidade do Salvador. Muito bom. Que tal um olhar sobre a criança e o adolescente a partir do Casimiro pai, olhando para a menina de 7 e para a adolescente de 14 lá, talvez aqui, coincidentemente, um público muito sensível de todos os problemas que infelizmente a gente vai ter que discutir aqui, porque é importante que eles saibam essa realidade na vida. Sim. Olha, é muito interessante, né? Porque eu tenho uma menina de 7 e uma menina de 14 e que são fases diferentes de vida. Enquanto a minha de 7, ela está ali escrevendo, fazendo as frases, trabalhando todo o seu raciocínio, a minha de 14 já está se preparando para entrar no primeiro colegial e para ir para um CTI ou METEC, ela está para fazer os cursinhos, né? Então, quando a gente olha para os filhos, né, é um grande desafio. Porque, olha, você vê, eu sou formado em teologia, sou formado em pedagogia e tenho minhas dificuldades para ensinar minhas filhas, para lidar com certos assuntos com elas, né? E ainda tenho uma experiência. Você imagina as pessoas que não têm nenhuma formação, não tiveram nenhum contato e têm um filho. Então, por aí eu vejo, sabe, Nelson, a necessidade de que as famílias sejam orientadas. As famílias precisam ser orientadas. Parece uma coisa simples e básica, mas não é. Quando a gente negligencia o básico, a gente acaba se perdendo. Então, a orientação, os pais precisam ser orientados, as mães precisam ser orientadas. Antigamente, nós tínhamos um núcleo familiar composto de pai, de mãe e de filhos. Hoje, esse núcleo familiar, ele teve alterações. Então, hoje nós temos avós que cuidam dos filhos, avós que cuidam dos netos, tios que cuidam dos sobrinhos, por causa dessa diferenciação que houve ao longo do tempo em relação à família. Nós temos uma grande gama de mães que cuidam sozinhas dos filhos. E o que nós percebemos? O que eu percebo na prática? Que essa questão funcional da família, ela foi se perdendo, né? Então, por exemplo, o pai já não exerce mais a função de pai, e a mãe já não exerce mais a função de mãe. E quem se torna vulnerável nisso são os filhos. Quem recebe toda essa carga são os filhos, né? Você está há algum tempo já num trabalho com experiência para ajudar a gente a compreender melhor esse horizonte no Conselho Tutelar. Em Bauru, para quem não sabe, nesse momento são 2 conselhos tutelares com 5 conselheiros em cada um deles. Segundo preconiza o referencial do setor, um conselho para cada 100 mil habitantes, já deveríamos ter o 3º instalado caminhando para o 4º. Esta realidade do ponto de vista de demanda foi discutida numa audiência pública aqui. Sim, e essa demanda é uma demanda urgente. Não tem como a gente pensar nessa demanda para daqui 3, 4 anos, né? Então nós como os conselheiros ali, nós temos trabalhado e fazendo o que está ao nosso alcance e o que precisa ser feito legalmente para que de uma forma urgente se insira um novo conselho. Quando nós não temos um conselho tutelar, como falta um órgão, por exemplo, nós já estaríamos que indo para o 4º conselho. Qual é o problema que é gerado por causa disso? É gerado a vulnerabilidade na criança. E se nós não trabalharmos de uma forma proativa nessa situação, que é na vulnerabilidade, nós vamos gerar problemas que vão ser de risco pessoal e de risco social.
E talvez mais do que isso, para ser óbvio, mas necessariamente redundante, é uma geração que não pode esperar. Não dá para ficar esperando a instalação do conselho, porque eles vão se tornar adolescentes ou adultos com uma série de vulnerabilidades que são a nossa realidade, infelizmente, hoje nesse público. Sim, com certeza. Quando a gente para pensar, Nelson, nem precisaria haver o conselho tutelar. Se não houvesse uma violação de direito. Se o poder público, se as famílias não violassem o direito das crianças, não precisaria haver conselho tutelar. Mas por que há necessidade? Porque existe a violação de direito, tanto por meio da família quanto por meio do poder público. E se não houver se não houver condições para um conselho trabalhar, essas violações elas só vão aumentar. Elas não vão diminuir, porque as questões sociais e os problemas sociais, eles só tendem a aumentar se eles não forem combatidos. O que nós percebemos, Nelson, é o seguinte, que quando nós atendemos uma família, e essa família, por mais grave que seja o problema, mas que nós começamos a atender, começamos a acionar os órgãos competentes para dar um apoio àquela família, seja em 3 ou 6 meses ou em 1 ano, há mudança na família. Então, quando nós combatemos um problema, essa família vai ter uma restauração, ela vai ter uma mudança dentro da casa dela. Agora, se não combater, o que era uma situação vulnerável, ela vai se tornar uma situação de risco. Fala de duas realidades aqui a partir das experiências que a gente tem como jornalista, ouvindo especialistas em áreas diferentes. Eu digo que o jornalista é um privilegiado, né? É um grande ouvidor de várias ciências das relações sociais. Digo isso para comentar uma questão que certamente é do teu meio de demanda lá, infelizmente grave, de que violência doméstica e violência contra a criança em especial, violência e abusos relacionados à questão sexual não escolhem classes sociais. Sim. Nós precisamos fazer a delimitação aqui de que nós não estamos falando só de problemas da periferia, nós estamos Sim. falando de problemas de todas as classes sociais, infelizmente. No campo de ação daqueles que são vulneráveis e precisam desse suporte do Estado, porque a família falha, também por questão socioeconômica, esta é uma realidade também lá dos atendimentos? Sim, é uma realidade. O que acontece é quando a gente fala das classes sociais, é que, por exemplo, a classe social que ela tem uma condição melhor, uma média e alta na classe social, ela lida de uma forma diferente da população da classe baixa, Sim. da população mais vulnerável, né? Então, a nossa maior quantidade de atendimentos é em relação a uma classe social mais vulnerável. Porém, nós atendemos também a classe alta, atendemos a classe média, Sim. mas eles lidam de uma forma diferente. O pobre, vamos dizer assim, ele não tem acesso a uma clínica terapêutica, ele não tem acesso a um atendimento psicológico de qualidade, ele não tem acesso a um psiquiatra de qualidade. Ele é vítima 2 vezes. Ele é vítima 2 vezes. Agora, quem é abastado, quem tem condição financeira, vai pagar um psiquiatra, um psicólogo, vai mandar para uma clínica terapêutica paga e vai lidar com a situação de outra forma. Então, quando nós lidamos lá, nós lidamos com a classe mais vulnerável, né? E nós defendemos essa categoria para que ela seja atendida. Quando a gente fala em conflitos familiares, a gente está falando de várias frentes aqui de problemas sociais. Sim. Olha, os conflitos familiares, nós atendemos uma boa parte de conflitos familiares lá no Conselho, a nível de uma demanda espontânea, né? Porque qualquer pessoa que chegar no Conselho Tutelar, ela vai ser atendida. É um órgão que está com as portas abertas. Vai ser atendida, vai ser acolhida, vai ser ouvida, vai ser identificado o problema dessa família e ela vai ser acionado o órgão competente para trabalhar com essa situação. Porém, quando é um conflito familiar, é mais de você atender, de você fazer uma orientação para aquela família e nem sempre há necessidade de acionar outros órgãos, né? E eu queria pontuar aqui, Nelson, por exemplo, nos conflitos familiares, um grande problema que acontece nos conflitos familiares. Eu estava falando esses dias, né, quando a gente viaja de avião e aparece aqueles filmes, né, de avião que a descompressão do avião cai aquelas máscaras, né? E eu brincava numa palestra que eu falei assim, você está com o seu filho do lado, se cair as máscaras, né, o que você vai fazer? A maioria dos pais
pensam assim, eu vou pegar a máscara e vou colocar no meu filho, por causa da questão protetiva, né? E aí eu falei, olha, mas não é assim que é a orientação. Você deve pegar a máscara, colocar primeiro em você, para depois você colocar no seu filho. Porque se você não colocar em você, você pode desmaiar e aí você e o seu filho vão ser comprometidos. Então isso acontece na família. O que acontece na família? A família olha muito para os filhos. Um casal, né? Pai, a mãe, eles olham para os filhos, eles querem dar o melhor para os filhos. Mas muitas vezes eles negligenciam o seu próprio relacionamento. E Muito boa analogia. Eles negligenciam o seu próprio relacionamento. Quando o marido e a mulher negligenciam o seu próprio relacionamento, automaticamente a criança está sendo afetada. Casimiro, aí vamos tocar numa questão que talvez seja importante a gente situar aqui no meio. Pais, se eles não se respeitam, vamos falar de coisas óbvias, mas elementares e essenciais aqui, se não tem bom trato entre si, se não tem amor no sentido de respeito da relação com o outro, como vai querer que aquela criança tenha outro tipo de referencial? Sim. É uma coisa óbvia, né? Mas no dia a dia da família, o pai ele olha para o filho, olha para a filha, a mãe também, e o casal acaba ficando de lado. E me parece, Nelson, que eles não conseguem enxergar que essa criança já está sendo afetada por causa da rotina do dia a dia, por causa de uma rotina de trabalho, de querer dar o melhor para o filho. Me parece que ele não consegue enxergar que aquela criança já está sendo afetada pela falta de respeito, pela falta de amor, porque a criança, ela fotografa os pais, né? Sim. Ela fotografa os pais. O antigo vereador aqui, o Lelo, né? Ele também era pastor. E a fala dele era sempre essa: olha, o seu filho está fotografando você que é pai. Então a criança está vendo a falta de amor do casal, está vendo a falta de respeito, está vendo também, por exemplo, uma situação que me parece banal para as pessoas, mas a mentira. E as crianças são afetadas pela mentira numa questão do caráter delas. Ela encontra dentro do sistema familiar uma forma dela lidar com essa situação da mentira dos pais. É difícil. Muito difícil. Nós temos a questão de álcool e droga muito presente na demanda do Conselho Tutelar de atendimentos de crianças e adolescentes? Sim. A questão do uso de álcool e drogas é importante a gente pontuar, porque ela começa muito cedo, às vezes na própria família. O pai bebe, a mãe bebe, nem bebe demais, não é um alcoólatra, mas ela tem a prática de beber, de fazer reuniões em casa e beber. E começa às vezes muito cedo dando um copinho de cerveja para a criança experimentar. Só que os pais esquecem que o teor alcoólico de uma bebida, por exemplo, um copo de cerveja para um adulto e um copo de cerveja para um adolescente de 12 anos, a potencialização é muito maior nele. Então, quando isso afeta o cérebro dele, vai vir uma dependência muito mais fácil naquele adolescente do que no adulto. O que acontece? Isso vai caminhando, junta com os amigos da sala de aula, que às vezes se reúnem, fazem uma festinha. E hoje, antigamente, nós tínhamos em Bauru algumas boates que tinha open bar. E o Conselho Tutelar lidou muito com a Polícia Militar e conseguimos, assim, graças a Deus, fechar vários locais, porque os adolescentes estavam lá... E a falsa festinha do sábado à tarde, isso né? Mesmo. Que é só matinê, mas soca a bebida lá isso dentro para vender. Sábado, de 14, domingo, 15 anos. Estão alugando chácaras, fazendo Vão ficar bravos com a bailes. gente, mas é molecada assim de 14, no sentido de que não estão preparados com o desenvolvimento cognitivo, mental, psicológico para enfrentar essa situação. Isso mesmo. Quando eu faço alguma palestra falando sobre o uso de álcool e drogas, eu sempre mostro para os adolescentes que quando se coloca, por exemplo, num maço de cigarro, aquelas imagens com as consequências do uso do cigarro, quando se fala proibido a venda ou a entrega de bebida para menor de 18 anos, não é à toa, aquilo não é assim, nós não queremos o seu bem. Se fosse depender da indústria, por eles quanto mais vender, melhor. Mas a questão é que as consequências daquilo na mente do adolescente, que não é madura, e não está em formação, mas não está formada, as consequências são muito grandes a nível cognitivo, né?
que a gente sabe, tanto que quem usa álcool e droga, que as famílias têm problema, a primeira consequência que bate é na escola, começa a ir mal na escola. Agora, tem uma outra realidade nas escolas que, infelizmente, geram uma certa demanda lá no Conselho Tutelar. Nós temos bairros, não somos uma única cidade, nós estamos falando só do nosso problema da cidade. Isso se repete em escala nos outros municípios. Mas nós conversamos aqui com educadores, né? Gente que tem larga experiência com a formação de escolas, de lugares que a gente tem problemas da presença da venda, do tráfico na porta, dentro da escola, através de intermediários que usam de menores já grandinhos para poder fazer a mediação. E o Estado brasileiro, no sentido completo, não está conseguindo dar conta disso. Como se colocar um policial militar simbolicamente lá, e é importante o papel da polícia, fosse a resolução de tudo isso. Sim. Esse é um ponto que nós vamos trabalhar com maior amplitude, né? Porque a polícia é importante, mas ela já está numa outra ponta da situação, né? Precisa ser trabalhada a conscientização desses adolescentes, precisa ser trabalhada a repressão aos adolescentes que estão fazendo o tráfico dentro da escola. Eles são adolescentes, mas ao mesmo tempo eles já estão cometendo um crime lá, né? Estão cometendo um ato infracional, já estão cometendo um crime lá dentro. Então tem que se lidar, porque quanto mais cedo nós conseguirmos lidar com essa situação, nós vamos ter mais resultados. Esse é um princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós lidamos de uma forma mais rápida, com uma idade mais baixa, nós vamos conseguir ter melhores resultados. Porque chega um momento, um adolescente de 15, 16 anos, que já está envolvido no uso ou no tráfico, é difícil você trabalhar com essa situação. Não tem muito o se fazer, né? Agora, tem uma lógica aí, né? Uma lógica da realidade social, que a gente não pode levar em conta. Nós estamos aqui agora batendo papo aqui, nós temos filhos pro lado de lá. Se você pensar essa escala na periferia, a gente coloca no lugar de todos os outros pais. Neste momento, o seu filho está fazendo o quê? Ele está onde, com quem? Sobre qual proteção do círculo do Estado, se ele estiver na escola, por exemplo, né? Olha, o que acontece na prática? Na prática acontece assim. O garoto sai cedo, pega um exemplo, pega um ônibus no Jardim Nicéia, um ônibus escolar, vai para a escola. Ele sai da escola por volta de 12:30, aí ele vai retornar e vai para um projeto, tô falando os que têm uma sistemática melhor. Eles vão passar a tarde num projeto e retornam para casa. Essa mãe, esse pai, essa família, só vai ver esse garoto, essa garota, ali 6:30, 7 horas da noite. Ou seja, a presença da família na vida desse adolescente, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. E a presença da rua, ela é muito grande, sendo por meio de estar fora de casa, né? Estando na escola ou num projeto, ou quem sabe às vezes nem está no projeto. Então a presença do contato humano, do contato amoroso, do contato de se passar alguma coisa para a criança, ele é muito pequeno. Nós temos casos que as crianças, os adolescentes têm problemas na escola, as diretoras não conseguem nem encontrar o pai e a mãe. Por quê? Porque ele sai de manhã, a criança volta só à tarde, e o pai só vai chegar em casa e ver que a criança está lá. Quando dá um problema, uma doença ou alguma coisa que aconteça, às vezes o diretor tem dificuldade até de encontrar o pai e a mãe. Então isso é um reflexo que vai trazer para a vida desse adolescente. É uma vida independente. Antigamente, a gente brincava na rua, a gente brincava de queima na rua, a gente ia para a escola, tinha os amigos ali da quadra. Hoje não existe mais isso, hoje não se brinca mais na rua, porque não dá. Por causa do tráfico, por causa da violência, não dá. Os pais já não deixam mais, protegem essas crianças ao nível que já não dá. Mas faz parte da nossa sociedade hoje em dia, né? Você me contava de uma questão aqui que confesso que depois de muitos anos de jornalismo eu achei que ia ser cada vez menos frequente. A demanda crescente ou ainda substancial que tem lá nos conselhos tutelares, são 2 em Bauru para fazer referência e lembrar, com 5 conselheiros em cada, de crianças que não conseguem vaga na escola dentro do raio referencial de 2 quilômetros, que é o máximo que é colocado ou preconizado. Isso. O que acontece? Hoje nós temos famílias que a mãe ela tem um filho, porque com o advento
da independência da feminina, ela saiu para o mercado de trabalho. Antigamente o homem trabalhava e a mulher cuidava da família. Sim. Então nós temos hoje tanto o homem trabalhando quanto a mulher trabalhando. E as mulheres têm seus filhos e precisam trabalhar e não têm condições de deixar com alguém. Precisa de escola integral. Precisa da creche, da EMEI integral. E aí ela vai para o sistema de educação. Quando você olha a nível de obrigação legal, então o pai e a mãe têm que colocar obrigatoriamente a criança ali a partir dos 4 anos de idade. Porém, o direito legal da criança, ele vai a partir do 0 ano. Então, onde está as grandes dificuldades de vaga em creche ou EMEI? Ali, do 0 aos 4 anos de idade. Essa é a grande dificuldade. Porque a partir dos 4 anos de idade, não se torna obrigatória, a Secretaria de Educação tem incluído as crianças. Porém, nessa faixa etária, tem tido grandes dificuldades. Eu falei, nós fazemos por anos aproximadamente aí 600 representações escolar, só o nosso conselho. Então, se você duplicar isso, é por volta de 1.200 representações escolar. Ou seja, a mãe não conseguiu ir à secretaria, ela foi à Secretaria de Educação, não conseguiu a vaga para o seu filho, e ela vai buscar no conselho, o zelador do direito, que vai buscar no judiciário que aquela mãe tenha direito à vaga. Você está dando um dado importantíssimo de ferramenta de gestão. A partir dos 4 anos, como é obrigatório, como referencial de cumprimento, de norma, o Estado civil, o Estado, que eu falo aqui no sentido de poder público, sim, né? E arruma a vaga. Entre 0 e 4 tem uma questão em aberto aí. Isso mesmo. Quando você sai de 0 ano, não vamos dizer que uma mãe com 0 ano, né? 6 meses. Isso, 6 meses, 8 meses, ela vai buscar uma vaga porque ela precisa ir trabalhar. Ela precisa deixar a criança dela com alguém para ir trabalhar. Ela encontra dificuldades. 1.200 é um volume significativo. É um volume significativo. E isso não é assim, estamos assim agora. Nós estamos ano passado, estivemos ano retrasado, e sempre nessa faixa etária, que é a dificuldade. Agora, o que a gente tem proposto para o poder público? Nós temos proposto para o poder público uma forma de se trabalhar com a escola e com um projeto, né? Você pensa assim, a criança está numa escola, e ela sai dessa escola e vai participar por um projeto de fortalecimento de vínculos, no turno contrário. Quem estuda de manhã à tarde, quem estuda à tarde de manhã. Por que não ser englobado isso um ao lado do outro, né? Um ao lado, você tem a escola e ao lado. E funciona em alguns locais. Por exemplo, no Geisel funciona assim. Você tem uma escola, a criança sai da escola ali e já é incluída ao lado no serviço de fortalecimento de vínculos. Você está resolvido um problema. Então tem que buscar nesta gestão uma forma de resolver. E dá para resolver, né? Agora, quando a gente olha para essa idade, ali de 1 ano a 4 anos, né, nós temos um cuidado maior ainda. Olha só, Nelson. Nós estamos falando da primeira infância, primeiríssima infância, que é onde deve-se ter o maior cuidado. Né? E não dá para recuperar mais, perdeu a geração que vai embora. Ali se forma o temperamento, se forma a personalidade, e nesse tempo aí tem que haver uma dedicação, né? Quem tem ajudado muito? As creches conveniadas. As creches conveniadas têm ajudado muito, né? Inclusive em alguns bairros, um exemplo, o Otávio Razi só tem uma creche conveniada para trabalhar lá. Mas vamos enfatizar, se tem 1.200 representações equivalentes para 2 conselhos por ano para fazer isso, é porque algo está desajustado, precisa ser resolvido. Sim, nós já tentamos trabalhar isso porque existe um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, né, preconizando que em 90 dias essa vaga deveria ser dada, né? Nós percebemos que na prática isso não acontece, né? Então nós continuamos requisitando o serviço, representando a vaga, não por causa da mãe, né? Porque às vezes a gente ouve uma situação assim, as mães vêm e falam pra gente, mas foi questionado que eu não estou trabalhando, ou não tenho como reconhecer que eu estou trabalhando, eu estou no mercado informal, não tenho carteira assinada. Quando nós olhamos para a situação, nós não olhamos para a situação da mãe, nós olhamos para a situação da criança. O direito à educação é da criança. O que é interessante para nós é que essa criança esteja na escola e seja trabalhada psicologicamente e pedagogicamente
principalmente nessa primeira infância. Você falou de uma outra questão igualmente importante, são várias frentes aqui, que é a questão do controle, monitoramento e notificações de evasão escolar. Quando o aluno, por alguma razão, nessas faixas etárias, aqui não estamos falando só das crianças, atinge, por exemplo, o índice de 20% de não frequência na escola. As escolas estão comunicando sistematicamente isso aos conselhos? Sim, essa tem sido um trabalho que a gente tem feito junto com as escolas, em duas frentes. Uma, delas nos informarem, e duas, que elas nos informem, porém nos informem com o trabalho pedagógico que ela foi feita, né? Porque a criança começou a faltar na escola, existe um corpo pedagógico dentro da escola que é a atribuição dele trabalhar o motivo pelo qual essa criança, esse adolescente está faltando, o motivo pelo qual ele está em situação de evasão. Por exemplo, o Plano Municipal de Educação, ele preconiza, inclusive, a escola fazer a busca ativa dessa criança, desse adolescente, para que ele continue na escola. Então, a princípio, essa falta escolar, ela deve ser trabalhada dentro da escola. E, secundariamente, deve ser encaminhado para o conselho, porque, de alguma forma, ou por omissão dos pais, ou pela própria atitude de um adolescente, ele pode estar negligenciando o direito dele à educação. Aí o Conselho Tutelar vai atender essa família e vai olhar o que está acontecendo. Algumas famílias têm problema de doença, né? E que é justificável. Algumas famílias têm problemas, às vezes, de transporte. Mas nós encontramos um grupo de famílias e de adolescentes que não estão querendo ir na escola. Olha só. Tem mesmo. Que não estão querendo ir na escola. E aí nós vamos fazer o quê? Acionar os órgãos competentes para um auxílio psicológico, se necessário uma terapia, porque não é à toa que um adolescente não quer ir para a escola. Mas aí olha a importância do ponto de partida que eu coloquei. Para isso, o sistema tem que estar funcionando redondinho, como a gente chama. A notificação deu 20%, não pode ser uma escolha do poder público. Ele tem que comunicar esses dados com informações mais robustas para os conselhos tutelares, para que vocês tenham ferramentas para poder fazer uma ação direcionada. Exato. E é importante porque existe o trabalho da escola, mas independente do trabalho da escola, nós precisamos ser acionados para que nós possamos fazer o nosso trabalho, né? O que acontece? A demanda é altíssima, Nelson, nessa área. A demanda é altíssima. O que tem sido feito? Algumas palestras, alguns atendimentos na própria escola. Mas aí a dinâmica de grupo não resolve. Não, eu não sou formado em psicologia, mas a gente conversa muito com outros profissionais aqui. Não adianta tratar a questão desse encaminhamento de forma paliativa. Sim. É um paliativo. Eu concordo, é um paliativo, né? Por isso que há necessidade de outros conselhos tutelares, porque quando você atende, olha só, olha como é uma estratégia simples de atendimento. Quando você atende a criança ou o adolescente na raiz, que é a escola, você vai minimizar muitos problemas dali em diante. Não tenha dúvida. Então, nós temos que trabalhar com quem? Com a escola. A escola é o grande centro de que seja feito o tratamento para que não haja situações de vulnerabilidade. E se elas existem, que elas sejam sanadas. Eu conversei isso com outros profissionais, inclusive da psicologia, é uma visão leiga minha, mas eu não consigo compreender por que o Estado brasileiro, os municípios, os estados que têm rede escolar em faixas etárias e públicos diferentes, não tem um trabalho permanente, sistemático, com um profissional de psicologia dentro da estrutura da unidade da escola para poder fazer essa intersecção aí de diagnósticos, se for o caso, ou de encaminhamento específico para serviços especializados. Sim. Eu vi esses dias um post falando sobre o psicólogo dentro da escola. Eu confesso que eu sou um pouco contra o psicólogo dentro da escola. Eu entendo que nós devemos ter um ambulatório que lide com problemas que acontecem dentro da escola, porque a demanda é muito alta. Precisa ser tratada, precisa ser lidada. Eu comentei, enfim, lógico, uma questão de opinião leiga aqui, no sentido talvez de diagnóstico. Sim. O profissional, não para fazer o atendimento lá, mas para fazer o referencial de verificação profissional inicial para esses encaminhamentos especializados. Você vê, hoje o que é usado? É o CAPS. Qualquer problema que se tenha a nível de violência dentro da escola, seja estadual, seja particular, seja municipal, essa criança, esse adolescente, ele é referendado para o CAPS. Mas o CAPS não tem a estrutura para atender todo o sistema escolar.
O CAPES já atende demanda de outros órgãos. Sim. Nós precisaríamos de um órgão, Nelson, que atendesse a demanda da escola. Da escola. Da escola. Um órgão que atendesse com um assistente social, com 1 ou 2 psicólogos, que fosse agendado, que fizesse o acolhimento e fizesse a terapia. Não de forma grupal, mas de forma individual. Individual. Nesse caso do CAPS, lógico que ele tem todos esses outros atendimentos que está falando, voltamos para o problema de origem. Se temos problemas na identificação, na notificação, no encaminhamento, olha o tamanho que ficou essa demanda aí vulnerável. Com certeza. E o problema, quando ele não é enfrentado, ele não é resolvido. Se ele for enfrentado, nem que seja de uma forma menor, mas ele é solucionado. Algumas famílias você consegue resolver os problemas, uma boa parte. Algumas não, mas se não for enfrentado, não vai ser resolvido e nem trabalhado. Casimiro, você comentou com a gente que está crescente, você está monitorando isso mais de perto por uma preocupação natural de gravidez cada vez mais precoce. A gente nem está falando mais em meninas de 15 anos, que são mulheres formadas, dependendo da formação biológica dela. Infelizmente, estamos falando muito antes disso. Isso mesmo. A gente pega, por exemplo, Nelson, nós temos meninas de 13, de 14, de 15 anos que estão grávidas. O que eu comecei a pensar isso há 2 anos atrás? Olha, no meu entendimento, essa família ela já está em vulnerabilidade. Porque não é normal e natural uma menina de 15 anos, de 16 anos, estar grávida. Não é normal, no meu entendimento. Sim. Porém, por que o meu entendimento é esse? Porque uma menina de 16 anos está fazendo ali o seu colegial, está terminando, pensando em entrar numa faculdade, para que ela possa acessar o mercado de trabalho e ter uma condição melhor. Quando vem uma gravidez no meio do caminho, nós temos toda uma desestruturação da família e dos objetivos e do futuro dessa adolescente, o que ela pensava para a vida dela, porque agora ela vai ter que cuidar de uma criança. Existe uma desestrutura familiar, porque se a adolescente não cuidar da criança, quem vai ter que cuidar é a avó, é o avô ou os tios, né? Então, isso tem acontecido. É importante a gente ressaltar que a partir de 14 anos, abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável um relacionamento sexual. Sim. Seja ele consentido ou não, se a menina permitiu ou não. Abaixo de 14 anos é caracterizado crime de estupro de vulnerável, né? Então, pode-se ter um relacionamento sexual a partir de 14 anos. E eu também questiono, eu acho isso errado, eu acho que não deve ser assim. E eu vou colocar para você, o que acontece? Com 14 anos, a lei fala que a menina pode ter uma relação sexual, bem, mas se ela engravidar, quem vai cuidar daquela criança? Vai ser aquela menina de 14 anos? A lei fala que ela não pode se responsabilizar por um bebê, que ela precisa ter 18 anos para se responsabilizar por um bebê. Quem vai se responsabilizar por aquele filho? A avó, os avós. Então, isso precisa ser acertado, precisa ser resolvido. E onde aparece? Nas maternidades. As meninas aparecem na maternidade, grávida, por causa de uma sexualidade precoce. E tudo isso fruto de uma disfunção na família. Infelizmente, esse dado que a gente achava que era um dado antigo, ele tem sido crescente. Tem sido crescente. Ano a ano ele tem sido crescente. Alguns meses ele sobe um pouco, outros meses ele baixa um pouco, mas ele tem sido crescente. Tanto que esse monitoramento tem sido feito para mostrar para o poder público, olha, existe uma demanda, uma necessidade aqui que precisa ser combatida. Inclusive, nós já temos dispositivo legal para isso. Já existe lei, inclusive municipal para isso, né? Para que se combata isso, semana da gravidez precoce, existe tudo isso que precisa ser colocado em prática de uma forma mais contundente, né? Uma outra questão da audiência pública, que eu não vou deixar de mencionar contigo aqui, são várias frentes, várias delas dá um programa específico, mas é a questão do acolhimento da criança. Temos toda uma sistemática de acolhimento, felizmente, com várias entidades trabalhando em suporte junto aos conselhos, o poder público tentando fazer sua parte, mas temos um retorno de crianças que chama muita atenção. Eu, particularmente, fiquei assustado, não que os outros sejam menos importantes. Você vê o dilema aqui de apontar. Quando eu vi lá, mas apenas 30% das crianças que são acolhidas, aquelas que são
atendidas retornam para o lar. Nós estamos falando de 70% que viram um novo tipo de órfão, né? Estava tentando classificar, que falando assim, um órfão institucionalizado, Isso. Porque tem pai, tem irmãos, tem tio, tem avó, mas não tem ninguém. Isso mesmo. O serviço de acolhimento, que é conhecido pelo abrigo, ele acaba sendo uma extensão da família, né? Hoje nós devemos ter aqui em Bauru por volta de 140 acolhidos, porque como há o desacolhimento e como há novos acolhimentos, existe uma oscilação nesse número, né? Mas o que acontece? Quando a criança vai para o serviço de acolhimento, é a medida extrema. É porque tudo que foi feito já não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Então, Bauru está bem respaldado a nível de serviço de acolhimento. Quando você vai visitar um serviço de acolhimento, nós visitamos mensalmente. Você tem boas casas, você tem boa alimentação, você tem profissionais que trabalham se dedicando com amor, né? Só que do outro lado nós temos famílias desestruturadas que precisam se estruturar para receber essas crianças novamente. Algumas conseguem e a boa maioria não conseguem. E aí o que acontece? Esse serviço de acolhimento, ele fica como uma extensão da família. Às vezes essas crianças ficam durante a semana, às vezes, no serviço de acolhimento e de final de semana vai se tentando fazer a reintegração para a família. Você está entendendo? Algumas se conseguem e uma outra parte não se consegue. É por causa da desestruturação da família, infelizmente. E aí é uma questão insolúvel que não depende só do Estado, lógico. Nós nem estamos dizendo aqui que tudo depende do Estado, nem de longe comentamos das nossas próprias responsabilidades, mas para ter ideia de como está a extensão dos conflitos e dos problemas sociais lá na realidade, na rua. Sim. Eu acho interessante que a gente possa olhar e vamos buscar a solução para isso, né? Porque uma boa parte dessas crianças não vão retornar para sua casa. Isso é um fato. Então nós temos que buscar outras vias de caminho. As vias de caminho que nós estamos olhando hoje, Nelson, é o apadrinhamento. O que seria o apadrinhamento? Casais, pessoas que entram num programa de apadrinhamento, que é algo simples, e vão estar apadrinhando essas crianças de forma a dar um pouco da vida familiar para elas, tipo um final de semana ou um dia durante a semana, né? Então isso é uma coisa que nós precisamos propagar mais para que a sociedade de Bauru possa estar buscando junto ao serviço social, se cadastrar e estar apadrinhando essas crianças. Vai lá, se cadastra para poder acompanhar a criança, mesmo. Monta a sua agenda de disponibilidade. Exato. Para poder receber. E recebe, isso é interessante, porque não adianta a gente olhar e falar assim, essa família... Tem famílias que não vão ter como devolver as crianças para as famílias, tá? Então nós temos que olhar, tem um outro viés. O viés que nós temos visto é o apadrinhamento. Casimiro de Abreu Neto, são muitas demandas, mas todas necessárias de a gente tocar nelas, não é a intenção nem de longe, a gente sabe disso, de tratar disso com maneira de denuncismo, mas é de sensibilizar as pessoas que a gente precisa lidar com esse público agora, não tem jeito de esperar. Temos que combater os problemas. Não adianta a gente deixar a coisa aí caminhando, nós temos que combater. Conforme nós formos combatendo, vai minimizar a situação. Muito obrigado por você ter emprestado um pouco do teu tempo para a gente poder falar um pouco dessa realidade. Eu que agradeço. Um abraço aí, tudo de bom para vocês, para o telespectador. Para o judoca, desculpa a analogia, mas é um ipom por dia. É um ipom por dia, levar um tombo e levantar. É isso mesmo. Então tá bom, então boa luta lá. Obrigado, querido. Deus abençoe. Casimiro de Abreu Neto conversou conosco sobre os conselhos tutelares. A criança e o adolescente, a geração da primeira infância, dos primeiros 7 anos, a fase fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional dos futuros cidadãos, não pode esperar, não tem jeito. A gente está falando de algo que precisa ser atacado agora. Até o nosso próximo encontro.